Bom dia, meu querido. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nessa manhã tão preciosa que o Senhor preparou para nós. Muito calor, muito quente, né, esses dias. Ontem, especialmente, foi um dia muito quente, mas o Senhor tem nos dado graça. Essa semana, Deus nos providenciou um tempo de refrigério, um tempo precioso. Estamos descansando alguns dias, mas a gente não descansa da palavra do Senhor, né? Porque ela é o alimento para a nossa vida, é o alimento diário, é o nosso sustento. E dentre os meus alvos, mesmo estando nesse tempo de férias que o Senhor proporcionou a mim e a minha família, eu pretendo ainda continuar fazendo aqui os nossos momentos devocionais. Então, eu quero convidar você agora a ler comigo Romanos capítulo 1, verso 18. Nós temos falado sobre a ira, né? Acalme o seu coração, esse livreto, baseado nesse livreto do Dr. Robert Jones, lançado pela editora Peregrino, editora Peregrino. São 31 devocionais para uma vida melhor. E hoje nós vamos fazer o 7º dia desse devocional. Ontem não foi possível porque eu estava em viagem até o local que eu estou agora para desfrutar desses dias com a família pela graça de Deus. Eu quero ler aqui então Romanos capítulo 1, verso 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É interessante perceber, meus irmãos, que quando nós pensamos em ira, eu tenho dito isso aqui, nós temos a ira legítima e a ira ilegítima. A nossa, via de regra, ela se manifesta de maneira ilegítima, embora é possível que você tenha ira legítima. Mas o Dr. Robert Jones, ele diz assim, algo bem interessante. Se você for olhar para a Escritura, a gente vai entender que quando nós olhamos para Deus, nós vemos sempre um Deus irado. E pensando neste livreto que nós estamos aqui baseando as nossas devocionais, esse livreto é sobre ele vai falar sobre a minha ira, sobre a sua ira, mas a gente entende que não começa por aí. Nós temos que entender num sentido real, num sentido mais profundo, a ira de Deus. Eu quero ler para você essa definição da ira de Deus. A ira de Deus, ela é uma reação pessoal integral de julgamento moral contra o mal. É a sua oposição perfeita, pura e determinada contra o pecado. É o seu ódio santo contra tudo que viola o seu caráter e descumpre a sua vontade. Cada aspecto do ser de Deus. O texto que eu li aqui, Romanos 1, 18, nós vemos aqui o apóstolo Paulo anunciando o Evangelho, e um pouquinho antes, no verso 16, ele diz assim: pois não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma manifestação onde Deus, o apóstolo Paulo mostra que esse poder de Deus, e aqui o verso 18, ele mostra Paulo acusando toda a raça humana por suprimir a verdade de Deus. E o nosso fracasso em glorificá-lo e dar graças, e a nossa rebeldia, a nossa descrença, a nossa idolatria é que leva o Senhor a essa ira justa. Então, e o verso 18, ele começa com esse anúncio da ira de Deus sendo revelada contra a impiedade e contra a injustiça dos homens. Então, meus irmãos, uma coisa que é fato e é muito claro na Escritura, é um pouco assustador isso para nós, é perceber que Deus é um Deus irado. Que Deus é um Deus irado. E a maior de todas as perguntas da Bíblia é: como pode um pecador, como pode eu e você, pecadores, convivermos com um Deus irado? Essa pergunta eu vou responder amanhã.
no nosso próximo devocional. Mas conforme a gente olha para Deus e vê Deus um Deus irado, a ira de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que clamar ao Senhor para que Ele nos dê esse julgamento moral, ético, bíblico, santo, para considerar o nosso pecado e se opor ao nosso próprio pecado. E termos nojo, ódio, repúdio pelo nosso pecado. Que o nosso pecado, querido, nos faça ficar maus conosco mesmo. Mas aí nós sabemos que nós temos um caminho para irmos até o Senhor e glorificarmos a Deus por meio da graça do Senhor Jesus. Querido, que Deus abençoe você, que Deus o dê graça no dia de hoje e que essa palavra possa ser aplicada ao seu coração. Se você quiser meditar mais sobre isso, reflita em Romanos capítulo 1, dos versos 18 a 32, e se você tiver um pouquinho mais de tempo, no capítulo 2, de 1 até o capítulo 3, verso 20, essa primeira sessão da carta aos Romanos que mostra o nosso estado, quem nós somos, mas a redenção, a graça para nós. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Um grande abraço, e não sei se vocês perceberam, eu estou suando demais aqui porque está muito quente esse horário da manhã. Querido, Deus abençoe você, até a próxima.